José, primeiramente, uma honra estar aqui com você, né? Uma pessoa tão qualificada, que eu posso fazer algumas perguntas sobre a primeira entrevista do Lula, né? Eu acho que o Lula foi muito bem. Eu acho que você tocou numa coisa interessante. O Lula falou ao coração do povo, né? E ele tem essa habilidade, essa capacidade. Ele usou a expressão, né, de que não quer usar o termo governar, quer usar o termo cuidar das pessoas. Acho que foi genial essa sacada, que é típico do Lula, que o Lula é uma pessoa afetuosa, né? Ele tem essa capacidade de dialogar diretamente com as pessoas. Uma oratória maravilhosa. Acho que, de modo geral, saiu muito bem. Mas tem dois pontos que eu acho que não foi tão bem assim. Aí eu queria jogar para ver o que você acha desses dois pontos. Um é que eu acho que, de certo modo, no início da entrevista, ele caiu um pouco na cilada da Globo, que a Globo ficou falando de corrupção, corrupção, corrupção. Tentou prender o Lula naquele assunto ali, que era uma estratégia que já era prevista, né? E, a meu ver, durante um bom tempo, o Lula caiu, de certo modo, nisso, né? Ele ficou muito tempo ali explicando e tal, em vez de mudar um pouco de assunto e querer jogar para o campo econômico ou falar da Lava Jato de forma mais incisiva, como ele falou para o fim da entrevista. Eu acho que ele caiu um pouquinho nessa cilada, é o ponto negativo que eu vejo. Uma outra crítica que eu tenho, essa é uma crítica mesmo, é que o Lula aproveitou para citar como países que não têm oposição política, não são democráticos, China e Cuba, né? Que para fins eleitorais tem a sua utilidade, afinal de contas já está no senso comum das pessoas que China e Cuba são ditaduras, né? Afinal de contas a mídia fala isso sempre. Mas você não acha que isso é muito ruim, pedagogicamente, para a esquerda do Brasil, a longo prazo? Eu não estou falando só de eleição. A longo prazo, né? Você reforçar o anticomunismo para a antipopulação, porque de certo modo, ao você dizer, citar China e Cuba, poderia ter falado de Arábia Saudita, poderia ter falado de um monte de ditadura capitalista, mas não, ele falou de China e Cuba. Não reforça o anticomunismo entre a população, que de certo modo vai recair sobre a esquerda como um todo em algum momento? Muito bem. Bom, com relação à primeira questão, eu acho que o Lula, como você próprio disse, já sabia, e a equipe dele sabia, que viria uma carga pesada sobre a questão da corrupção, e fizeram uma opção, e o Lula, no caso, né? Porque o Lula está no comando da campanha, ele fez a opção de encarar o problema, de enfrentar o problema, e a maneira dele, ele procurou, digamos, inverter, digamos assim, né? Ele já na primeira frase, ele disse, que bom que vocês levantaram esse assunto. Como quem diz, eu não tenho medo de enfrentar esse assunto. Então, eu diria que o Lula recebeu bem, digamos assim, aparou bem o golpe. Hoje teve a charge do Latuf, que tende a se celebrizar, que foi o Lula matando no peito e a bola era o símbolo da Globo, né? Então, eu fiquei com uma outra percepção, entendeu, Vitor Hugo? Que ele recebeu a questão, respirou e tocou para frente. Quando o Bonner... Porque se ele dissesse, não, vamos mudar de assunto, iam dizer que ele estava com escapismo, que estava fugindo do tema. Quando o Bonner disse, bom, vamos falar agora de economia, aí ele fez assim, um gesto com a mão, como quem diz, finalmente. Então, a minha percepção sobre isso é um pouco nuançada em relação à tua, mas eu acho que você tem uma visão aguda e, naturalmente, tem elementos que justifiquem essa tua opinião. Quanto à segunda questão, eu concordo inteiramente contigo. Do ponto de vista eleitoral, não terá tido, na minha opinião, nem reflexo positivo nem negativo, porque a população em geral, o eleitorado não está atento para essa questão, e o eleitorado petista, propriamente dito, e a parte do eleitorado de esquerda do Lula, que são os comunistas, digamos assim, relevaram, né, ou vão relevar, vão, digamos, procurar compreender que essa questão era menor no contexto da entrevista. Mas eu acho que foi negativo, até porque foi uma afirmação descontextualizada no contexto da entrevista mesmo. Eles não tinham perguntado nada sobre isso. Estava falando sobre ter ou não ter consenso entre o PSDB e o PT, entre o Alckmin e o Lula, se a militância do PT ia reagir ou não ao Alckmin, se o PT ainda era radical ou não. Então ele disse, mas para ter unanimidade só o Partido Comunista, o Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e da China. Eu achei desnecessário, até porque, por razões distintas, ainda que não por razões ideológicas, mas por razões distintas,
o Lula, no governo, vai ter que manejar muito bem as relações com a China e com Cuba. A China, por razões econômicas, geopolíticas incontornáveis. E Cuba, porque, numa perspectiva de integração latino-americana e caribenha, que o governo dele abraçou nos 2 primeiros mandatos, e a Dilma também abraçou, é incontornável o papel de Cuba. Cuba é o país fundador da CELAC. Cuba deu a maior força, embora não seja um país da América do Sul, deu a maior força à formação da Unasul. Cuba foi solidária com o Brasil, então as relações de solidariedade do Brasil com Cuba, elas têm um simbolismo muito grande, aí sim, para toda a militância da esquerda brasileira. E com a China, eu já disse, por razões pragmáticas, comerciais, geopolíticas. E os 2 partidos citados são as forças dirigentes incontestáveis das 2 sociedades. E são partidos que, no âmbito dos seus países, têm grande prestígio e grande poder. Então, eu acho que foi desnecessário. Mas acho que não terá repercussão nem para o bem nem para o mal.